A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Você é nascido de Deus? Qual o sinal de que uma pessoa nasceu de Deus? Qual o sinal? As pessoas que nascem de Deus são diferentes. Nela brilha uma luz. O seu caminho é florido. A sua vida é de luta e combates de fé. Mas é uma vida vitoriosa. É uma vida que exala o perfume de Cristo. É uma vida que não se confunde com as outras vidas, porque tem um brilho diferente. Bom, a Bíblia nos dá um sinal evidente dos que foram nascidos de Deus. E é importante que o crente conheça este texto. Então vamos para a palavra de Deus que está lá em 1 João. Primeira Epístola de João. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 9, que diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Que semente é esta? É a semente da vida de Deus, o Espírito Santo. Esta é a semente que permanece em nós. E esta semente não nos leva ao pecado. O que nos leva ao pecado são nossos desejos e nossas paixões. Entende? A tentação em si não é pecado. Pecado é obedecer à tentação. Jesus foi tentado, lembra? No deserto. Satanás queria levar o Senhor Jesus ao erro. E como Jesus venceu Satanás? Pelo poder da palavra de Deus. Então nós entendemos que os nascidos de Deus, eles deverão viver no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Mas a palavra de Deus não terá efeito nenhum em nós se nós não obedecermos ela. Este é o alvo do crente: obedecer a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus, para que a sua palavra tenha vida em nós. Todo pregador, antes de ser um pregador bem-sucedido, ele viveu a palavra. Ora, se alguém quer se fazer pregador, mas não vive a palavra, ele não vai ter êxito. Ele só terá êxito na sua pregação se ele viver a palavra. Então, esta semente que está em nós não nos levará ao pecado. Aí você diz, por que o crente peca? Não, há uma diferença, o crente pecar e o crente viver em pecado. É muito diferente. Um santo de Deus não vive em pecado, ele peca, mas não vive em pecado, ele logo se corrige. Ele não vai ficar vivendo em pecado, ele vai vencer o pecado. Porque ele sabe que ele não pode viver em pecado. Agora o crente que vive em pecado, ele está numa situação muito embaraçosa. Porque ele já está entrando na luz, ele já está entrando nas trevas. Ele está saindo da luz e entrando nas trevas. Porque se o crente está em pecado, ele está se alimentando do erro. Ele está se alimentando da mentira.
Então, Satanás encontrará uma brecha nele e vai atingi-lo. Presta atenção no versículo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. O que é um nascimento? A primeira coisa que acontece após o nascimento, que é o bebezinho, que é o quê? Mamar. Você lembrou quando você nasceu no reino de Deus? Você quis Deus a qualquer custo. Você comia a Bíblia todo dia, você se alimentava da Bíblia todo dia, você queria ler a Bíblia toda, você queria converter os outros. Esse é o nascimento, é o momento do nascimento, é aquilo que chamamos de primeiro amor, entende? Mas logo que cresce, quer ser independente, é aí que mora o perigo. A criança cresce, quer logo ficar adulta porque ela quer se tornar independente, porque quando é criança só faz com a ordem da mãe, do pai. E aí que mora o perigo, o crente, quando cresce, ficar independente de Deus. Não, ele tem que continuar dependente de Deus. Ele tem que aprender uma coisa, ele tem que aprender que Jesus é Senhor, não é Salvador. Este é o grande erro da maioria dos crentes. Ele tem Jesus só como Salvador, mas não tem como Senhor, porque Senhor é aquele que comanda, é aquele que ordena, é aquele que manda na nossa vida. Então, quando o crente só tem Jesus como Salvador, ele vai viver em pecado. Nós só não vivemos em pecado quando temos Cristo como Senhor, porque quando alcançamos Cristo como Senhor da nossa vida, isso significa que nós amadurecemos da fé. Então não viveremos em pecado, viveremos na luz, como Ele está na luz, porque você amadureceu agora. Jesus não é só Salvador, Jesus é o Senhor da tua vida. Você não fará nada sem primeiro esperar a resposta dEle. E é aí que está a vitória do cristão. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, quem são os filhos do diabo? Os filhos do diabo é aquele que não ama o seu irmão, não ama o seu próximo. Esses são filhos do diabo. Os filhos de Deus amam o próximo. E por amar ao próximo, ele se importa com o próximo. E quando ele vê o próximo cair no buraco, ele vai lá, estende a mão e tira do buraco. Quando ele vê o próximo errar, ele vai lá, chama a atenção do próximo, porque ele se importa com o próximo. Isto é amor. Entende? Ele precisa alertar o irmão dele, porque ele se importa com o irmão dele. O irmão dele está indo para o erro, ele vai chamar atenção, ele vai falar. Isto é amar o próximo. Agora, o filho do diabo não quer nem saber. Ele diz assim: não vou me meter não, porque eu quero ficar em paz. Ah, não, esse negócio de chamar atenção não é comigo não. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você não está se revelando que ama o próximo. Porque quando você ama, você corrige. A mãe que ama o filho, ela o corrige do seu erro. Não pode fazer isso. Por quê? Porque ela ama o seu filho. Então, se você ama o seu próximo, você corrige ele quando ele está em perigo, você chama a atenção dele, você exorta ele. Porque a palavra exortar não é abater, jogar no chão, é levantar. Entendeu? É erguer. É corrigir. Porque esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou?
porque as suas obras eram mais que a do seu irmão justa. Eis a questão. Por que muitos crentes não podem chamar a atenção daquele outro que falhou? Porque as obras dele são má. Ele não vive na luz, ele vive nas trevas. E quem vive nas trevas não tem autoridade para repreender quem está nas trevas. Somente quem está na luz pode repreender quem está nas trevas. Somente quem está na luz tem autoridade, porque vive na luz. A luz passa para nós a autoridade superior à das trevas. A treva não tem autoridade nenhuma. Onde chega a luz, as trevas se dissipam, se desfaz, acaba as trevas. Entende? É por isso que muitas das vezes você, quando vê alguém sempre exortar, chamar a atenção, é porque esta pessoa tem autoridade e vive na luz. Estes são filhos de Deus. Eles têm autoridade de Deus para chamar a atenção àquele que está errado. Entende? E é um dom, o dom da exortação. Quem tem o dom da exortação? O profeta tem o dom da exortação. Se você não tem autoridade para chamar a atenção do seu próximo quando ele errar, você nunca vai ser um profeta. Porque o profeta foi chamado para exortar. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Você que está sempre omisso, olha seus filhos. Como está seu filho? Seu filho está servindo a Deus? Sua filha está servindo a Deus? Ora, quem sabe que culpa é tua, porque você não corrigiu quando era pequeno. Quando ele era pequeno, quando ela era pequena, você não chamava atenção, você não exortava, você não disciplinava. E agora que está grande, como você vai fazer isso? Porque você não tem autoridade. Quem sabe você só viveu a vida das trevas e não viveu a vida da luz, viveu de aparência. O sinal de que você é nascido de Deus é que você não vive nas trevas, você vive na luz. E quem está na luz quer logo se corrigir, porque se ele sabe que está errado e não se corrige, ele perde a luz, ele vai perder o seu brilho, ele vai ficar em trevas. E o diabo não vai reconhecer ele como filho de Deus, porque a semente que está nele está morrendo, está morta. Por isso nós devemos avivar a nossa vida com Deus. Nós não podemos perder o avivamento de Deus na nossa vida, porque senão nós morreremos na fé. E se nós morrermos na fé, perderemos a autoridade. Perdendo a autoridade, perdemos o poder da semente. A semente de Deus é o poder de Deus, porque o Espírito de Deus é o poder de Deus. Evangelho sem poder é um evangelho morto. Sabe? Você pode pregar muito bem, você pode falar muito bem, mas se você não tiver o fogo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, você não tem autoridade. E se você não tem autoridade, você não toca o espírito das pessoas. E se você não tocar o espírito das pessoas, a presença de Deus não vai chegar naquela pessoa. E aquela pessoa não vai sentir arrependimento dos seus pecados. Você entendeu? É preciso viver sem pecado. Mas se pecar, não permaneça no pecado. Permaneça na luz. Se corrija antes que o juiz venha e te reprove. Você é nascido de Deus? Pense nisso. Que Deus te abençoe.